Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Então, desejo boa tarde a todos, a todas, né? Sejam muito bem-vindos e bem-vindas para este nosso primeiro encontro, né? O encontro de orientação para o desenvolvimento das atividades do Tempo Comunidade, né? Então, nós elaboramos uma convocatória, né? Convocando todos os professores que deram aulas no primeiro período do curso e também encaminhamos a convocatória para todos os estudantes. Boa parte dos estudantes justificaram, né, a ausência, dizendo que ou estariam em sala de aula ou estariam sem internet e por isso não poderiam comparecer à reunião. Mas aí eu orientei, né, conforme nós havíamos conversado antes, que essa reunião ela vai ficar gravada para que nós possamos encaminhar esse link, né, com a gravação para que eles possam receber depois dessa orientação, certo? Então, a pauta da nossa reunião, nós vamos fazer uma rápida contextualização das informações gerais sobre as atividades do Tempo Comunidade, né, relativas ao primeiro período. Depois nós vamos apresentar, falar um pouco do cronograma de atividade, né, que vai ser desenvolvido, como vai se dar esse acompanhamento do Tempo Comunidade. Vamos falar do desenvolvimento das pesquisas sobre as histórias das aldeias nas comunidades e vou orientar sobre o template e a organização estrita do trabalho. Também vou abordar sobre os grupos, como os grupos vão se organizar, como eles vão ser compostos e vão se organizar, certo? Então, será essa a nossa pauta. Aí vocês fiquem à vontade, tá bom? Durante as fases, as discussões, para fazerem as perguntas, tá bom? A professora Janaína, fique à vontade se quiser fazer alguma consideração, algum comentário sobre este momento de orientação, certo? Então, vou fazer rapidamente essa breve contextualização, né? Quero dizer que o objetivo geral dessa atividade de Tempo Comunidade é aprofundar a compreensão, né, sobre o povo Panim e a universidade, os seus direitos e as lutas, né, de modo a relacionar os conhecimentos tradicionais, né, que serão desenvolvidos no Tempo Comunidade com os acadêmicos, né, que foram desenvolvidos no Tempo Universidade, e por meio do estudo e pesquisa sobre a história da comunidade que o estudante vive. Então, ficou acertado que será a história da aldeia. Eu já fiz um levantamento de quantas aldeias, mais ou menos, nós temos. Eu já observei que alguns estudantes, de acordo com esse levantamento, dá para unir em dupla, mas outros não. Mas depois nós vamos discutir isso, certo? Então, o objetivo desta atividade, né, do Tempo Comunidade, é fazer esse levantamento, esse estudo, né, para produzir uma escrita sobre a história da comunidade do estudante. E, possivelmente, é algo para depois isso, né, se esses trabalhos ficarem bem estruturados, tiverem uma descrição bem profunda, bem detalhada, é possível também que nós possamos pensar na elaboração de um livro conjunto, né, sobre as histórias dessas aldeias. E acho que ficaria bem interessante. Quem sabe, talvez depois, não sei se daria, mas esse livro ele poderia ser um livro bilíngue, né, em português e em apinagé, e já poderia também compor o material didático para as escolas indígenas. Então, isso é uma possibilidade, né? Nós vamos ver no decorrer do processo se será possível, mas eu creio que são textos bem interessantes e que já sinalizam para essa produção. Eu creio que pode ser possível, certo? Então, para que nós alcancemos esse objetivo geral, né, que é de produzir com esses trabalhos as histórias das aldeias, né, das comunidades, nós vamos pesquisar sobre a história de cada aldeia, né, em que o estudante vive, buscando informações nas conversas com os anciãos e com as anciãs, com a liderança indígena, né, ou bem como com outras pessoas ou outras fontes, né, sobre essa origem, sobre a história da aldeia. Além disso, também vocês poderão pesquisar em trabalhos acadêmicos, em algumas dissertações, como, por exemplo, Casquiano Apinagé tem a dissertação de mestrado, né, que fala sobre o povo Apinagé. O Júlio Apinagé também já tem a dissertação de mestrado dele. Andressa Apinagé também tem uma dissertação. Então, já tem vários estudantes, pesquisadores que fizeram um estudo sobre o povo Apinagé. Essas obras elas podem servir de referência já para que a gente compreenda esse contexto maior
da terra indígena Pinagé e logo das aldeias, né? Porque é claro que a história de cada aldeia também está relacionada à história dessa terra indígena. Então, vocês podem consultar esses trabalhos, a gente pode localizar os links dele, onde eles estão, pode baixar, pode socializar ele com vocês, eu posso fazer isso depois. Nós disponibilizamos também um filme, aquele filme da ida do Roberto da Mata à aldeia, também é uma importante fonte de informação, né? Nós já disponibilizamos, vou disponibilizar o link de novo para que vocês assistam, né? Para que possa ajudar, né? Nessa escrita desse trabalho. Vocês podem ter também notícias, né, de jornais antigos, ou de jornais da internet, ou de artigos da internet, enfim. São várias fontes, né, como dados do IBGE, dados da FUNAI, a própria página da associação, né, do Povo Pinagé, que vocês têm uma associação. Então, todos esses locais, esses recursos, eles servem como fonte de informação e vão ajudar nessa relação mais teórica, né, e mais prática, ou seja, dessas informações de campo, para que vocês possam escrever a história dessa aldeia, certo? Então, vocês vão realizar uma conversa com pelo menos um ancião, né? Seria interessante se fosse com 2 anciãos, né, da aldeia, né? Com um ou com 2, né? Ou com uma liderança de um ancião. Pode ser o cacique, pode ser o pajé da aldeia, certo? Pode ser o presidente da associação, enfim, vocês fiquem à vontade, porque a gente sabe que uma aldeia... Oi? Pede para quem tiver estudantes aí, gente, desligue o microfone, senão, como essa gravação não é muito boa, né, aqui pode ficar muito ruim os ecos depois para quem for assistir no vídeo, entendeu? Então, quem tiver, deixa só o Nonato que tá falando com o microfone aberto. Você pode também desligar os microfones deles aí, Nonato, pelo chat. Tá, ok. Ok, Thiago, obrigado. Então, nós podemos realizar essa conversa com pelo menos um ancião, né, ou com 2. Nós sabemos que nas comunidades pode ser que não haja uma liderança indígena, mas tenha um ancião ou outro, pode ser que tenha o presidente de uma associação, enfim, vocês vão ter essa possibilidade, né, de verificar na aldeia de vocês quem melhor descreveria esse processo de origem, né, de composição dessa aldeia, né, para obter as informações bem precisas, bem detalhadas, porque o que é interessante desse trabalho, que serve como importante registro, é aprofundar essas informações sobre cada aldeia, né? Quanto mais detalhes houver, o trabalho fica mais rico, né? É muito mais importante, certo? Então, depois, né, de ter esse material que vocês podem gravar no celular de vocês, vocês podem gravar no gravadorzinho mesmo, vocês vejam como fica melhor, ou se não tiverem o celular que possa gravar essa conversa, esse diálogo, que é para descrever depois, né, vocês podem também anotando, fazendo as anotações em caderno, enfim, vocês vejam como fica melhor, para que vocês possam registrar essas fontes, tá bom? Podem, de repente, também, se não quiser gravar só áudio, pode gravar filme, se suportar o celular de vocês, né? Então vocês podem gravar filme, aí depois vocês assistem e descrevem, fazem os comentários, vocês vejam como ficar melhor, né? Ou grave em áudio, grave em vídeo, ou anota, pode anotar, certo? Então, alguns procedimentos básicos para esse processo. Nós vamos precisar, logo, organizar, conforme nós conversamos no final do primeiro período, né, na aula, que nós podemos organizar, por exemplo, em grupos a produção desse trabalho. Se uma pessoa mora em uma aldeia e mora um outro estudante, né, nessa mesma aldeia, então pode juntar e pode formar uma dupla. Nós orientamos que esse trabalho ele seja feito em trio, né, porque fica muita gente. Então, o ideal é fazer individual ou em dupla, certo? Então, eu não vou dizer agora quais seriam essas duplas, mas eu já fiz um levantamento de acordo com as informações que vocês me deram, né, cada um com a sua aldeia. Aí eu já fiz esse levantamento, quem é da mesma aldeia, aí eu juntei, certo? Mas algumas pessoas elas ficaram sozinhas, mas depois eu vou mandar essa lista para vocês. Depois nós vamos organizando como ficar melhor, tá bom? Como ficar melhor se a gente insere mais alguém, ou se junta um com o outro, tá bom? Para nós organizarmos melhor. Então, depois a gente faz isso, tá? Ela falou.
Dá um momentinho que tá desativar o som aqui. Certo. Continuando aqui. Então, nós vamos organizar essas duplas, né, já para a escrita do trabalho. Depois, como procedimento a dupla já organizada, vai ter o momento de pesquisar essas fontes, né, as fontes, os trabalhos acadêmicos, e depois verificar quem serão esses anciãos ou essas lideranças que serão entrevistados por vocês, tá bom? É um outro procedimento. Aí depois vocês vão realizar essa conversa com essa liderança, com esses anciãos, né, que é de acordo com a disponibilidade deles, para que vocês registrem essas falas dele, né, e depois escrevam no trabalho de vocês. Então, essas informações que vocês vão colher com eles, a partir dessas conversas, né, elas devem ser sistematizadas nesse trabalho, né, e para a organização desse trabalho, eu fiz um template, né? O que é um template? É um modelo de como esse trabalho tem que ser organizado, tá bom? De acordo com os padrões de escrita, né? De escrita acadêmica da universidade. A universidade, a UFNT, ela tem um manual, né, para a escrita desses trabalhos acadêmicos. Então, eu segui alguns passos, mas assim, um pouco mais simplificados, para não ficar muito, muito complexo ainda. Aí eu procurei seguir alguns passos para que vocês possam se orientar, né, na hora de escrever esse trabalho. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar com vocês a tela desse trabalho aqui. Mas antes de mostrar a tela, está dando para ver aí as orientações para a formatação do trabalho? Dá para ver? Deixa eu ver se eu consigo ampliar mais um pouquinho. Tá dando para ver, com o zoom fica melhor, a gente consegue ver melhor. Sim. Aí, além desse template, né, que está todo organizado lá, aí eu criei também essas orientações para a formatação do trabalho, né? É melhor ver, né, que a gente vê como está estruturado, mas se nós quisermos seguir orientações mais precisas, aí eu coloquei aqui, quanto à formatação do trabalho, eu digo como as margens ela deve ser, são 30 centímetros, superior esquerda, inferior 2 centímetros, mais detalhadamente, tá bom, aqui para vocês. Como devem ser organizados os títulos das sessões, coloco. Se vocês quiserem fazer citações também, eu oriento como essas citações devem ser feitas aqui, tá? Só se desejarem fazer, senão não há necessidade, tá bom? Gente, alguém observa aí o áudio, tá bom? Que o áudio está atrapalhando um pouquinho aqui na gravação. Eu vou só falar para ela aí desligar o áudio dela, tem a Rosângela. Isso, Rosângela. Desligar, né? Tá atrapalhando a questão da gravação aí, senão não dá para ouvir, não. É que eu estou no celular e não consigo ver a Rosângela na minha tela. Mas vocês orientem aí, tá bom? Verifiquem e peçam para desligar o áudio para não dar problema, tá bom? Então, com relação à citação, aqui eu detalho mais um pouco, certo? Vocês vão ver depois, eu não vou colocar tudo isso. Se quiserem trazer, por exemplo, quadro, tabelas, imagens, aí eu oriento como deve ser colocado isso, tá bom? Fonte, tudo mais, eu coloco tudo aqui nessa orientação. Com relação às referências, como devem ser essas referências? Quando eu trabalhar contexto, né? Quando eu trouxer uma citação de algum livro ou algum capítulo de livro, aí eu trago aqui os modelos, como deve ser colocado isso lá no trabalho, lá na parte das referências, tá bom? Livros de suporte eletrônico, né? Capítulos de livros. Se vocês colocarem algum trecho de citação ou de tese, né? Então, aliás, de dissertação, de tese, tem como colocar aqui os autores desse trabalho, né? Como referenciar esses autores, de periódico, né? De artigo científico, de revistas, coloco o modelo também aqui, de artigo de jornal, de anais de eventos, né? Enfim. E eu coloco também aqui da legislação, né? No caso vocês queiram citar alguma legislação, sites, se trouxerem informações de sites, também colocamos o modelo aqui, certo? E também o vídeo do YouTube, né? Coloquei como referenciar aqui de acordo com as normas da ABNT, né? Que a ABNT
é um órgão brasileiro, né, que elabora, né, as normas de composição dos textos, né, que são produzidos pelos órgãos, pelas associações, ou seja, para que esses textos eles tenham um formato mais ou menos padronizado, né? Então, as instituições elas tendem a seguir algumas normas técnicas. Então, essas normas técnicas também elas são seguidas pela UFNT, pela nossa universidade. É claro que ela faz algumas adaptações, né? E tem um manual. Então, eu vou disponibilizar esse roteiro mais simplificado com essa formatação, com essas orientações técnicas, mas também eu vou disponibilizar a vocês esse manual da UFNT, tá bom? De acordo com essas regras, certo? E deixa eu abrir aqui o template. Será que vai dar para abrir? Um momentinho que eu estou vendo se eu consigo abrir o template aqui. Está dando para ver, gente? Esse aqui é o template do trabalho de vocês. Eu vou deixar ainda assim só para verem como é o formato. Está dando para visualizar aí? Só que não está passando, né? Deixa eu aumentar o zoom aqui. Isso, está dando para visualizar, mas está na capa ainda. Deixa eu verificar. Porque não está passando. Que ele só abriu a tela aqui, mas não está ampliando. Deixa eu ver o que está acontecendo. Um momentinho, gente. Bom, eu não vou conseguir abrir agora aqui, certo? Porque eu estou no outro computador. Estou apanhando aqui porque está uma confusão de tela. Certo, mas o que eu quero dizer para vocês é que nós elaboramos, né, este template que nós chamamos, que é onde vocês vão escrever o texto, tá bom? Com o nome da dupla, vai aparecer o nome da dupla logo na capa do trabalho, o título do trabalho, aí o que é para ser substituído vai em vermelho, tá bom? Vocês vão trocar o que está em vermelho, colocar o nome de vocês, colocar o título que está em vermelho, de acordo com o trabalho, eu deixo tudo em vermelho. Aí, quando chegar lá na introdução, aí o texto que está escrito aqui, né, com as orientações, eles já estão de acordo com a formatação, ou seja, como tem que ser escrito de acordo com a norma, já está tudo colocado. A introdução 1, aí depois passa 2, história da aldeia tal, aí depois 2.1, apresentação da aldeia, né, pesquisada, aí 2.2, nome e local da aldeia. 2.21, quantas pessoas, famílias vivem na aldeia? Então já está tudo organizado lá de uma forma, numa ordem, como nós apresentamos lá no projeto para vocês, né, lá naquele plano, para que vocês consigam entender essa ordem de organização, essa lógica de organização, certo? Então eu vou compartilhar, que não dá para ver, mas não tem problema, vocês vão ver depois. E se tiverem dúvida, que é claro que vão ter, vocês podem mandar mensagem que eu vou orientar, tudo bem? E dando assim mais detalhamento, certo? Deixa eu voltar para lá. Alguma observação, Janaína? Alguma questão? Eu acho que está ótimo, Nonato. Estou contemplada aí com a sua exposição.
Deixa eu verificar mais algum ponto aqui importante. Certo. Então, nós temos um cronograma de acompanhamento do tempo comunidade, tá, gente? Nós temos um cronograma de acompanhamento. Deixa eu só verificar o áudio aqui da Rosângela. Certo. Então, hoje, que é o dia 19, né, nós temos a nossa primeira reunião online. Essa reunião era para ser na semana que passou, mas nós estávamos cheios de outras reuniões, então nós entramos em um acordo para que fosse hoje, tá bom? E assim, como a professora Janaína falou logo no início, esta reunião, ela também está servindo para a gente verificar esse nosso contato, como está sendo, se dá para as pessoas participarem, se a reunião ela é proveitosa, se a gente consegue realmente fazer essa comunicação também online, né, que seria muito importante, necessário, certo? Então, a nossa primeira reunião é hoje, nós vamos ter 4 encontros de acompanhamento. No dia 7 de maio, que vai ser uma quinta-feira, nós vamos ter um encontro presencial lá na aldeia São José, certo? Mas aí eu vou comunicar a vocês com antecedência, tá bom? Que é para vocês irem se organizando, o pessoal que mora perto da aldeia São José, né, ali naquele entorno, para nós nos encontrarmos no dia 7, quinta-feira, dia 7 de maio, às 8 horas, lá na aldeia São José. Mas é importante que vocês já iniciem esse trabalho, porque quando formos para esse encontro, é importante que vocês anotem as dúvidas, que é para que nós possamos orientá-los e tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Porque se vocês não começarem o trabalho, esse nosso encontro ele pode ficar meio que sem sentido, certo? Então é preciso já iniciar o trabalho, que é para as dúvidas emergirem, né? E que vocês anotem no caderno, olha, professor, as minhas dúvidas elas são essas aqui, quais são as orientações, como eu posso fazer, né? Que é claro que vão surgir alguns outros problemas, outras questões, então é importante que nós saibamos para que nós possamos orientá-los, certo? Então, dia 7/5, vou encaminhar esse cronograma a vocês, às 8 horas, encontro na aldeia São José. No dia 8, né, que vai ser uma quinta-feira também, dia 8/5, é no outro dia logo, nós vamos para... não vai ser uma quinta, vai ser uma sexta, no caso. O encontro presencial na aldeia Mariazinha, que vai ser 8 horas. Né? Então, um dia nós vamos para a aldeia São José e logo no outro nós vamos para a aldeia Mariazinha. Ok? Também encontrar com os estudantes que moram ali nas mediações, tá bom? Então, eu estou falando dessas datas que já é para ver uma programação, para que vocês se organizem para ver se dá para todos participarem desses encontros. Se não der, mas a gente vai criar outra possibilidade que pode ser também online, se a gente conseguir com espaço de orientação online, se der, se for possível, a gente vai realizar essa orientação para que vocês façam esse trabalho com mais segurança, ok? E no dia 5/6 vai ser... Oi? Posso só fazer um comentário breve? Pode fazer. Com relação a esses encontros presenciais, enfim, embora a gente saiba, né, dos desafios tem gente que vai estar em sala de aula, né, nesse período, mas a gente está avisando com antecedência para tentar garantir que todo mundo que mora lá nos arredores da aldeia Mariazinha e da aldeia São José possam participar, e aí, avisando com antecedência, dá para ver a questão do transporte e tudo, porque a gente entende que o período do tempo comunidade é um período educativo também, né? É um período formativo. Embora vocês tenham essa dupla jornada, né, de serem estudantes e serem professores também, é importante tentar garantir esse momento de orientação, porque além da possibilidade de tirar dúvida, de receber aí orientação sobre como elaborar o trabalho, é uma possibilidade também de trocar experiência, de saber como é que as pessoas estão desenvolvendo o trabalho também, trocar referências, né? Então, isso fortalece o desenvolvimento mesmo do trabalho e é uma dimensão formativa que está prevista no curso, né? Então, a gente avisa desde já para que vocês consigam se organizar para ir nesses dias todo mundo conseguir participar. Então, mas desculpa intervir aí. Não, ótimo, Janaína, ótimo. Posso falar uma dúvida minha também? Pode
Pode falar. Eu queria só fazer uma pergunta também, no caso, como é que tu falou, dia 7, dia 8, né? Isso. Ou não? No caso, nesse lugar, não tem como fazer no sábado e domingo, não? Esse seria melhor, não tem? Vocês acham que seria melhor para vocês no sábado e no domingo, é? Porque no meio de semana, talvez não vão estar em sala de aula, né? Aí, no caso, talvez os outros vão estar trabalhando meio-dia, de manhã à tarde, né? Alguns trabalham nessa hora, eu mesmo trabalho de manhã, não tem? Aí os outros também trabalham de tarde. E aí, no caso, se for no sábado e domingo, seria melhor também, né? Certo. Nós havíamos colocado nessas datas, pensando até na possibilidade de os professores da disciplina virem, né? De repente, algum deles virem. Mas eu penso que é uma boa ideia até, né? Até porque os professores eles vão estar também durante a semana nas aulas, né? Nas universidades, nos seus trabalhos. Então, acho que ampliaria essa possibilidade de eles virem, né? Mas eu vou colocar para o grupo, acho que nós podemos conversar, né, Janaína, Tiago, sobre essa possibilidade, né? Sim, e no caso, eu acho. E no caso também, para tirar alguma dúvida, ou ouvir ideia do outro, né? A questão de juntar o povo lá de lá de cada Mariazinha, do cada São José, né? Para trocar ideia, né? Para como é que nós vamos fazer, né? Certo. Era isso mesmo. Certo, ótimo. O Gilberto pediu a fala. Pode falar, Gilberto. Não estamos te escutando, Gilberto. Oi, Gilberto, pode falar. Alguém mais, gente, pediu para falar, que eu não estou conseguindo visualizar aqui? Oi. Com relação à data, talvez o ideal fosse... Rapidinho. O ideal... Eu não vou abrir a câmera, mas tudo bem. O ideal seja fazer uma enquete lá, né? Faz uma enquete no chat, que tem todos os estudantes, porque aqui não tem todos, né? Isso. Então é bom você colocar a data que a gente já previu e outra, né? Porque também não adianta de nada a gente fazer todo esse curso para ser no final de semana, que é complicado, eu acho complicado, e não ter, né, muita diferença. Então a gente precisa pensar nisso. Tá. Mas fica como algo para a gente decidir depois, tá bom, gente? Lá no grupo, tá bom? Mas foi ótima essa observação aqui. Aí depois a gente conversa direitinho para ver se fica melhor, né? Como estava aqui nas datas, né? No dia de semana, tipo quinta e sexta, né? Ou se podemos fazer no sábado e no domingo, se fica mais viável para vocês. Ok? Podemos conversar depois lá no grupo, tá bom? E no dia 6, 5 do 6 também, que será o nosso último encontro online, certo? Então, o acompanhamento, quais são as dúvidas que possam surgir sobre as formas de acompanhamento? Quem vai acompanhar? A coordenação do curso, né? Eu vou acompanhar essas atividades, a coordenadora local, que é a professora Cida, né? Ela vai também acompanhar, né? Ela vai nos orientar nesse processo, né? E os docentes que ministraram as disciplinas, tá bom? Então, mas é importante que esse trabalho já esteja em desenvolvimento para que a gente possa dar essas orientações lá quando nós formos desses encontros presenciais, certo? Então, o objetivo desses encontros que nós vamos realizar é tirar essas dúvidas, né, e ajudar no desenvolvimento da atividade, de modo que a gente consiga possibilitar que vocês troquem essas experiências sobre esse trabalho, sobre a gravação dessas entrevistas, a transcrição, né, para compor esses trabalhos, né, de acordo com essas normas, né, que nós vamos disponibilizar. Tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, essas orientações, todas eu vou disponibilizar ela para vocês, eu vou encaminhar de forma bem prática para que vocês compreendam bem, tá bom?
Então, também essas nossas reuniões, elas vão servir assim como forma de motivação, né? De que forma, eu não consegui, eu não estou conseguindo marcar o encontro com o ancião, né? Então, nós poderíamos, assim, dar essa diretriz, né? Como fazer e tudo mais, para que a gente consiga marcar um encontro, como ficar melhor. Enfim, as experiências, né, de quem já trabalha com pesquisa, de que forma isso poderia ser melhor desenvolvido ali naquele contexto, né? Dentro de um prazo estabelecido, né? Porque tem todo o processo, né, de gravar as entrevistas, né, da conversa, aí depois tem a transcrição, né, e a escrita do trabalho. Então a gente precisa fazer para que haja esse tempo, para que não fique corrido esse trabalho, tá bom? Para que a gente aproveite bastante o desenvolvimento, né? É importante não esquecer o cumprimento desses prazos, né, porque vai haver um prazo final para que o trabalho ele seja entregue. Nós vamos estabelecer ainda esse prazo, certo? Mas esse prazo ele vai ser informado, certo? Então, cada professor que ministrou disciplinas a vocês, eles vão receber todos esses textos, e cada professor que ele vai avaliar, né? Ele vai avaliar, ele vai dar uma nota, um conceito, e essa nota que ele for dar vai ser somada à nota 2, né? Que nós temos uma nota 1, que vai ser mais relativa às atividades que foram desenvolvidas no tempo, universidade, e a nota 2, né, que vai unir alguma atividade que foi desenvolvida no tempo comunidade e mais esta atividade aqui que vai ser desenvolvida no tempo universidade e mais esta atividade que vai ser desenvolvida no tempo comunidade, né? É claro que o professor ele tem a liberdade, né, para avaliar da forma como fica melhor, né, mas nós temos alguns parâmetros a seguir, de modo que essa atividade do tempo comunidade vai entrar com uma nota 2, né? E da soma dessas duas notas vai gerar um conceito ou uma nota final, certo? Então, só para entender que esse trabalho ele é um trabalho avaliativo também, né, e que faz parte desse processo de avaliação também da disciplina e desse primeiro período de vocês, ok? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Eu vi que está o professor Wellington, a professora Silene. Vocês gostariam de fazer alguma observação, de dar alguma contribuição? Fique à vontade, tá bom? Professora Janaína, tem mais alguma observação? Cida. Não, estou contemplada. Tá, Janaína. Cida. Certo. Vocês têm alguma dúvida? Mais alguma dúvida? Vocês, os estudantes, os professores? Donato, só uma pergunta também. No caso, cada professor vai ter sua orientação para dar para nós estar trabalhando na questão de gravar o vídeo, depois escrever. Como é que vai ser? Isso, nós vamos fazer uma orientação conjunta, E depois, se de repente houver mais dúvidas, se precisar mais de apoio, aí nós podemos dividir essa observação. É claro que, além do tempo comunidade, vocês podem entrar em contato, por exemplo, comigo, ou com o professor Tiago, ou com a professora Janaína, pedindo mais alguma orientação, mais alguma informação, né? Então, a gente vai ter esse tempo que é para orientar vocês, certo? Mas a ideia é que essa orientação lá na aldeia seja uma orientação mais conjunta, né, que a gente toque nesses aspectos mais comuns que possam surgir durante a pesquisa, né, e que tire dúvidas ali daquele momento, né? Mas se persistirem algumas dúvidas, nós vamos nos colocar à disposição também para orientar online, certo, vocês? Sim. Pois é, mas no caso a questão vai ter aquela pergunta que nós pode estar perguntando para o povo, né, para os anciãos, né, que nós não podemos perguntar qualquer pergunta, né, qualquer assunto. Tem que ter aquela orientação, né? Muito bom, Gilvan, muito bom. Então, Gilvan, o que ele traz aqui é a importância de ter um roteiro de perguntas. Muito bom, né, professora Janaína? Então, nós vamos pensar nesse roteiro de perguntas, né, que possam orientar, né, para gravar, né, essa entrevista lá com os anciãos, né, Janaína? Eu achei bem interessante essa questão, né, que o Gilvan traz, porque
enfim, eu acho que a gente pode, né, pensar num roteiro, né, enfim, sugerir algumas perguntas gerais para orientar a entrevista, mas de qualquer forma, né, o tema mesmo do trabalho é essa discussão sobre a história da aldeia. Então, também as questões, né, vão girar em torno dessa temática, né, como que surge a aldeia, né? Como que ela se desenvolveu, o número de famílias, mas eu acho que se for para contribuir mesmo para as entrevistas, a gente pode sugerir um roteiro e não precisa se limitar a ele, né? Podem ter autonomia também para fazer outras perguntas, enfim, mas só para ajudar na inspiração de vocês, né? É que às vezes ao longo da conversa vai surgindo muitas ideias, né, tudo mais, a conversa ela vai divagando, né, enfim. Então, assim, muitas vezes os roteiros também eles nos prendem, sabe? Mas é bom, porque também a gente parte de um norte, né, consegue voltar a sistematizar quando as conversas elas querem tomar outros rumos, né? Então é muito importante ter também essa direção. Boa ideia, né, realmente. Mais alguma outra pergunta? O Itamar levantou a mão. Oi, Itamar. Pode perguntar, Itamar. Oi. Sim. Pode falar. Sim, não. Acabei de participando da última a reunião, né? Porque pelo que eu estava ouvindo, pelo que vai acontecer a reunião da São José e da presencial, né? Porque a internet aqui tá ruim, né? Mas eu tô aqui ouvindo pra gente tirar para fazer presencialmente, né? Porque a maioria dos colegas não tá participando dessa reunião, né? E até eu tô com a dificuldade de participar, né? Porque a internet da aldeia é ruim, né? Por causa do tempo, sei lá do que. Mas eu tô aqui participando, né? Eu não sei se a minha voz não tá cortada, né? Mas eu prefiro assim, né? Para presencialmente. Então, essa que é a minha dúvida. Então, era isso mesmo. Certo, Itamar. Nós estamos te ouvindo bem, viu, Itamar? Só para orientar que nós teremos 2 encontros online, né? Que é o de hoje e um que vai ser dia 5 de junho. E nós vamos ter esses 2 encontros presenciais, né? Que nós vamos discutir ainda se vão ser durante a semana ou se vão ser no final de semana, certo? E outra coisa, esse encontro de hoje, esse primeiro encontro, nós vamos disponibilizar a gravação dele para quem chegou atrasado não pôde assistir, tá? Para que fique sabendo, né, do que foi que nós discutimos aqui, quais são as orientações, né? E para garantir também o que foi discutido aqui, eu já elaborei todo um roteiro, né, do que nós abordamos aqui, o template com a organização do trabalho. Então, todas essas informações também eu vou encaminhar para vocês, tá? Pode ficar tranquilo. Ou seja, quem não participou agora vai ter as informações do mesmo jeito, tá bom? Fiquem tranquilos, tá? Mais alguma pergunta? Tá bom. Obrigado, Elton. Ok. Elton, pode falar, Elton. Oi, tá me ouvindo? Sim. Só uma pergunta aqui desses 2 encontros, né? Dia 7 e dia 8. No caso, vai ser 2 reuniões para nós, dia 7 e 8. Dia 7 vai ser uma reunião presencial na aldeia São José, né? Então a gente vai reunir com aquele grupo que mora ali, que está ligado à aldeia São José. E no dia 8 é com o grupo que está ligado à aldeia Mariazinha, certo? Então, assim, é uma reunião com cada grupo, tá? Ah, sim, entendi. Tá bom. Era só isso a minha dúvida. Tá, aí o que vai ser decidido, que a gente vai discutir ainda, é se esse nosso encontro vai ser dia 7 ou 8 mesmo, né, quinta e sexta, ou se nós vamos transferir para um final de semana. Mas a gente vai ver depois isso, tá bom? Depois a gente conversa sobre isso para ver como fica melhor para todos, né? Se todos vão preferir que seja no final de semana ou se realmente a gente mantém essas datas, tá bom? Mas depois a gente verifica isso, tá? Tá bom. Mais alguma dúvida?
Alguém mais tem alguma pergunta a fazer? Tem alguma colocação? Delma, pode falar, Delma. Sobre a entrevista, né, sobre da aldeia mesmo, onde a gente mora, ou pode ser outra aldeia? Eu queria fazer essa pergunta. A ideia, Delma, é que esse trabalho seja realizado na aldeia onde vocês moram, né? Porque seria interessante que vocês também conhecessem essa questão do lugar onde vocês vivem, da composição, né, da história dessa aldeia dentro dessa terra indígena. Então, seria o ideal. Mas se de repente vocês têm uma razão maior para fazerem uma outra aldeia, de repente onde moram os pais de vocês, tivesse mais história, poderia fazer. O que não seria bom era a gente repetir a aldeia, porque exemplo, você vai fazer de uma aldeia e um outro grupo faz dessa mesma aldeia. Então, o ideal seria que cada grupo fizesse de uma aldeia diferente, que depois é para compor esse trabalho e nós termos a história de cada aldeia, certo? Então, é preciso assim, ter esse cuidado, tá bom? Uhum. Eu mesmo moro aqui na aldeia São José, aí eu vou fazer minha entrevista aqui mesmo, pode ser com cacique ou com alguns lideranças. Eu vou fazer aqui mesmo, na São José mesmo. Essa é a minha pergunta. Aqui na minha lista, Delma, você fica enquadrada com a Fabiana, que a Fabiana também mora aí, né? Então seria a dupla que vai... Sim. Isso, vai estudar a aldeia São José. O Itamar, eu coloquei aqui na aldeia Bacuri. Ele não é da Bacuri? Não, da São José. Da São José mesmo. Tá, então eu acho que eu anotei errado naquele dia lá. Deixa eu colocar em vermelho e colocar aqui São José. Mas depois eu vou confirmar essas duplas com vocês. A gente não vai fazer isso agora, tá bom? Eu só coloquei para a gente confirmar depois. Mas já ficou orientado, né, que o ideal é que cada um faça da sua aldeia, né? E tenha esse cuidado para que não seja 2 trabalhos da mesma aldeia, já que nós temos várias aldeias, né? Então, é só para ter esse cuidado, tá bom? Nonato, posso só fazer um comentário bem rapidinho? Eu sei que tem mais gente com a mão levantada. Mas a sugestão, né, reforçando o que o Nonato já disse, é que vocês iniciem a elaboração do trabalho antes dessa reunião presencial em maio, né? E aí, nesse sentido, né, à medida que vocês decidirem se vocês farão o trabalho em dupla ou individualmente, seria interessante também que vocês já informassem, né, o Nonato. Aí eu não sei se a gente faz um documento compartilhado ou se faz no grupo mesmo, né, para que a gente tenha esse mapeamento também, né, de quantas duplas terão, de quantos trabalhos individuais e de qual aldeia vai ser realizada a pesquisa. Eu acho que isso facilitaria, assim, né, esse acompanhamento. Jana, eu já fiz esse levantamento aqui, assim, a partir daquele nosso encontro lá naquele dia, lá com eles, e eu fiz um levantamento, assim, acho que falta ainda revisar, mas assim, deu 6 duplas, né, e os demais, eles ficaram individuais, sabe? Só que, assim, tinha que confirmar ainda com eles. Eu tenho essa lista que aí eu vou mandar para eles verificarem. Olha, quem pode juntar com quem daqui, né? Tudo mais, ou se os demais continuam de forma individual. Aí eu vou verificar com eles depois isso. Eu vou compartilhar para eles verem como foi montado, não é? Aí eles vão me dizer o que muda, o que eles concordam, né? Enfim, para fazer as alterações, que é já para começarem a iniciar o trabalho, né? Aí eu acho que facilitaria, assim, né? Se você compartilhasse isso, aí o pessoal vai informando se teve alguma alteração, né? Mas eu acho que é uma boa. Certo, exatamente. Aí eu vou compartilhar depois isso com vocês, tá bom? O James, pode falar, James. James levantou a mão. James. Só uma dúvida,
outro encontro que nós vamos ter presencial vai ser o dia todo ou só pela parte da manhã ou da tarde? É pela parte da manhã. Pela parte da manhã. A ideia é começar 8 horas, tá? Tá, beleza então. Só isso. Tá. O Gilvan, mais alguma coisa? Alguma pergunta, Gilvan? Sim, eu queria perguntar também a questão sobre o grupo, né? Porque lá na minha escola, lá tem extensão, né? Lá tem Humberto, Giliarte, e Wesley, e o Valmir, né? Que é a Mindio. E no caso, se nós formar o grupo ali para fazer a entrevista, fazer um trabalho, será que dá certo? A questão, se nós dividir ali para fazer cada entrevista em cada aldeia, talvez o outro vai fazer a mesma coisa, né? No mesmo aldeia, aí talvez não vai dar certo, né? Gilvan é da Serrinha, né, Gilvan? Sim. Aí os outros são de aldeia diferente? Que elas são extensão, né? Que é a Bacuri e a Pintada, né? Certo. Tá bom, depois a gente vai conversar, viu, Gilvan, para ver como ficar melhor. Eu gostaria que ficasse em dupla ou individual, sabe? Mas depois a gente conversa isso. Mas é possível, sim. É uma decisão que vocês vão tomar, né? Olha, a gente se reúne e vai falar de qual aldeia. Então é uma decisão que vocês vão tomar, tá bom? Sim, não, beleza. Aí depois a gente... Perdão. Fala. Em relação à pergunta do Gilvan, eu acho que é importante reforçar que o trabalho é sobre a história da aldeia, né? Não necessariamente da escola, mesmo sendo uma escola que é extensão, né? Esse primeiro movimento é a gente tentar conhecer como que foram criadas as diferentes aldeias, né? Como que foi o processo, inclusive, da demarcação da terra indígena, há quanto tempo o povo Apinagé vive nessa região, né? Tudo isso. Então, mas o foco mesmo está na aldeia e não na escola dessa vez, né? Acredito que em outros tempos de comunidades a gente vai se debruçar também sobre o processo da educação escolar, né? Das escolas, mas nesse momento o foco são as aldeias, né? Realmente, bem observado, Jana. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, se não houver mais alguma, neste momento, né, mais dúvidas, eu creio que a gente já pode encerrar, né? Pode falar. Só falar que a Janaína aqui, a questão não é para a escola, então a questão sobre a questão da entrevista em cada aldeia, né? E a questão tem aquela coisa, talvez vou estar gravando um vídeo com a pessoa lá, aí talvez eles vão lá também fazer a mesma pergunta, né? E no caso eu estou querendo ver se eu juntar, mas ele fazer o vídeo, né? Ou fazer a questão do escrito, né? Para juntar para facilitar, né, o trabalho, né? Que no caso, se nós dividir, talvez o outro vai fazer a mesma coisa, né? Isso. Uma outra questão também é a escrita do trabalho, né? As pessoas que não têm computador, lembra que nós conversamos que nós iríamos conversar com as escolas para que, de repente, cedessem o computador para que vocês pudessem escrever, né? Ou nós vamos verificar, marcar, de repente, um momento, né? Para que vocês pudessem usar o laboratório aqui. Enfim, depois a gente vai conversar sobre isso, né? Que também é algo que nós temos que pensar a escrita desse trabalho, e o ideal seria se vocês pudessem fazer isso na escola, né? Enfim, mas se for preciso, nós vamos conversar com a escola para que vocês tenham essa autorização para utilizar o computador, né, se for possível. Mais alguma questão? Então, gente, é claro que tem muita dúvida ainda, né? E conforme o desenvolvimento das atividades vão surgindo mais dúvida ainda. Mas nesses encontros, certamente nós vamos orientando para que as coisas elas se resolvam, né? E nós vamos fazendo essa orientação mais dinâmica, né? Para que os trabalhos eles sejam desenvolvidos assim, de forma bem proveitosa mesmo. Gilberto. Oi, Gilberto, pode falar.
O Gilberto estava com problema de áudio, eu acho que ele não conseguiu arrumar depois. Gilberto, caso você não... a gente não está te ouvindo, né? Eu vi aqui que você abriu o microfone, mas mesmo assim a gente não está te ouvindo. Caso você consiga, escreve no chat, que aí o Nonato lê e aí comenta, responde sua observação ou pergunta. Isso. Mais algum comentário? Ou no grupo de WhatsApp também. Só enquanto o Gilberto se organiza, reforçar, né, o que o Nonato já disse, que a gente está disponível, né, para orientar, para seguir em diálogo, e no documento que tem as orientações do trabalho do Tempo Comunidade, tem os nossos e-mails lá. Tem o e-mail do Nonato, tem o e-mail de todos os professores que deram aula no Tempo Universidade e tem o contato da Cida também. Então, a gente está à disposição também. Então, se tiver com alguma dúvida, alguma questão, podem entrar em contato. Ótimo. Gilberto? Eu verifiquei que a Darciara levantou a mão. Algum estudante está com o computador dela, né? Pode falar. Ô, Gilberto. Ele deve estar com problema no áudio ainda, o Gilberto. Bom, gente, então eu creio que as informações básicas, iniciais, elas foram repassadas, né? Está sendo gravado este vídeo. Quem não conseguiu... Oi, agora está me ouvindo? Oi, Gilberto. Sim, pode falar. Pode falar. Ô, Nonata, eu queria tanto falar, mas sei lá, não é mim, mas só para deixar que meio de semana, eu acho que eu concordo, mas no final de semana eu não concordo não, porque final de semana a gente... Tanto faz, meio de semana a gente trabalha, final de semana a gente trabalha, que eu escutei, o Fabiano falou que meio de semana a gente trabalha também. E eu acho que, só para deixar do Gilvan que falou, porque a parte da Mariazinha que vão juntar, né? Por que a parte da São José não pode juntar? Por que quer dividir? Essa é a minha pergunta. Mas também, eu acho que para que dividir, né? Veja só falar de uma pessoa, de um amigo meu que dá uns 150 quilômetros, ele vai vir participar aqui e ele que mora pertinho. Eu acho que não custa nada, né? Tu estás falando, Gilberto, em não fazer um na São José e outro na Mariazinha, fazer só um e juntar todo mundo, é isso? Não, acho que para mim fica pesado para vocês, né? Mas pelo menos fazer dois logo, né? Um para Mariazinha e São José, fica mais fácil, porque para a gente se entender, dialogar com o outro e perguntar de uma coisa só, fica mais fácil isso. Eu não sei se para vocês. Certo. Nós vamos fazer uma enquete no grupo, que é para saber se continuar no final de semana ou se vai ser no dia de semana mesmo, tá bom? Vamos fazer uma enquete lá no grupo depois. Aí a gente volta, a gente vai decidindo lá, tá bom? De modo então tá bom. Todo mundo, tá bom? Tá bom, valeu. Tá certo, Gilberto. Falou. Gente, então a gente vai encerrando aqui, tá bom? Eu agradeço a participação de vocês. Eu verifiquei que aqui nós temos 19 pessoas, então tem uma quantidade significativa. É claro que tem nós, né, os professores também, né? Mas enfim, a gente pode aprimorar. Deve chegar o meu novo computador, que eu estou com um problema também aqui com as minhas máquinas. Eu creio que vai ser bem melhor a próxima vez, certo? Então, como eu já falei, essas orientações, né, elas vão ser encaminhadas a vocês, para que vocês tenham esse acompanhamento e possam verificar, né, a todo momento. E a hora que tiver disponibilizado essa gravação, eu vou encaminhar a vocês lá no grupo também, tá? Mas se tiverem ainda dúvida, que não conseguiram falar aqui, né, vocês podem colocar lá no grupo, que depois, uma outra hora, eu respondo para vocês, tá bom? Certo? Então, eu agradeço a participação de vocês aqui e desejo boa tarde a todos e a todas, tá bom?
Tarde, gente. Até mais, pessoal. Valeu. Até mais. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde para vocês também. Obrigado.